Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio de Mais Nenhuma Gota. Mais nenhuma gota de sangue palestino derramado, mais nenhuma gota de petróleo brasileiro abastecendo o genocídio. Meu parceiro e camarada, parceiro aqui do programa, o Bruno Gilga, está no Mediterrâneo, participando da Global Summit Flotilha. O Bruno Gilga é o porta-voz da delegação brasileira nessa que é a maior missão civil humanitária já feita. Ele vai participar aqui do nosso programa, enviando vídeos e uma entrevista direto do navio Sirius, onde eles estão, se tudo estiver correndo bem, até o momento aqui da publicação do nosso vídeo, devem estar chegando perto da Sicília, rumo à Tunísia e de lá ao destino da flotilha, que é chegar a Gaza e romper o cerco ilegal, assassino que Israel promove à faixa de Gaza. O nosso programa de hoje ele é muito especial. Ele acontece em meio a um crescente movimento internacional de solidariedade ao povo palestino. Esse programa é especial porque ele também está acontecendo em meio à continuada ofensiva genocida do Estado de Israel sobre a cidade de Gaza. E mesmo com suas infinitas bombas, com um financiamento infinito feito pelo imperialismo norte-americano e também os imperialismos europeus, eles não têm conseguido dobrar a vontade do povo palestino. A luta do povo palestino é um exemplo para todos os trabalhadores, para todos os povos do mundo. O nosso programa de hoje está acontecendo com a flotilha, como eu já disse, em curso. A flotilha, como todos que assistem ao nosso programa devem saber, ela saiu de Barcelona no domingo passado. E foi um evento extremamente emocionante. Uma das coisas mais emocionantes que eu assisti à distância aqui em toda a minha vida. Dezenas de milhares de pessoas foram ao porto daquela cidade catalã para se despedir dessa que é a maior flotilha civil e humanitária que já foi feita. São dezenas de barcos. E nunca é demais rememorar, olhar de novo, sentir de novo como que foi essa partida. Vamos colocar aqui alguns vídeos da emocionante partida da flotilha de Barcelona e que vai se encontrar com mais embarcações saídas de outros portos, rumando agora rumo à Tunísia, onde outros barcos vão se encontrar. A força que a gente viu na despedida da flotilha não é por causa da flotilha em si, é por causa do movimento de solidariedade no mundo todo. E esse próprio movimento de solidariedade ele não é mais do que expressão do exemplo que a luta do povo palestino faz mover trabalhadores, os povos em todo o mundo. Sabendo disso, e pela ameaça do que é esse crescente movimento internacional de solidariedade à resistência ao povo palestino, o ministro da Segurança Nacional sionista, o Ben-Gvir, ele tem falado para a mídia sionista uma política que ele defende que Israel implemente e que ele levou a uma reunião de ministério com um assassino do Netanyahu, afirmando que a política que eles defendem que o Estado sionista tenha é de enquadrar todos os manifestantes que estão na flotilha como terroristas e prender eles longamente nas masmorras do regime sionista. Ele quer, com isso, é isso que ele declara, quebrar a vontade de que mais ninguém tente embarcar em uma flotilha. Mas eles não vão conseguir vencer. Mesmo matando dezenas de palestinos todos os dias, mesmo tendo mais de 10 mil prisioneiros palestinos nas masmorras medievais da tortura que o regime sionista tem, mesmo assim eles não têm conseguido quebrar a vontade do povo palestino. Mesmo
com ataques que fazem diariamente a Gaza, a Cisjordânia, a outros países. Recentemente, esse Estado terrorista atacou o Iêmen, matando o primeiro-ministro iemenita e outras autoridades daquele país. Mesmo com o governo Trump deixando vazar, saiu no Washington Post um plano, supostamente, de ocupação por vários anos de Gaza por parte do imperialismo norte-americano. Todas essas ameaças, elas não têm conseguido surtir o efeito, que é parar a solidariedade internacional, é parar a vontade de autodeterminação do povo palestino. Eles não têm conseguido ter sucesso com isso. E essas ameaças têm sido respondidas com a continuidade da resistência palestina e pelo aumento das ações de solidariedade no mundo. Em várias cidades do mundo já estão sendo organizadas, e aqui no Brasil também, manifestações no dia 13 de setembro, daqui a um pouquinho mais de uma semana, para ser grandes atos internacionais de solidariedade ao povo palestino. Também é muito forte o chamado que os trabalhadores portuários de Gênova, que é um porto muito importante na Itália, no Mediterrâneo, é um chamado que eles fizeram. E eu vou falar aqui o que eles disseram nesse chamado. Eles disseram que, se eles perderem o contato, que seja por 20 minutos, com a flotilha, eles vão parar todos os portos da Europa. Não só para produtos israelenses, mas para a Europa. Isso é um exemplo da força que tem a nossa classe, a classe trabalhadora, e que a gente tem que se inspirar. Daqui a poucos dias vai acontecer, está programado para acontecer, um envio de aço de uso militar que vai para uma subsidiária da Elbit, essa gigante sionista que lucra com sangue palestino e de outros povos para produzir armamento. E esse navio com carregamento de aço brasileiro vai sair do Porto de Santos e os movimentos têm chamado atos em protesto contra isso. E são exemplos fortes que a gente tem que se inspirar. Eu venho aqui utilizando meu uniforme petroleiro e com orgulho que a nossa categoria, os petroleiros, votamos na maior instância deliberativa da nossa categoria, no nosso congresso aqui do Rio de Janeiro, mas também no congresso da Federação Nacional dos Petroleiros, que a gente não aceita nenhuma venda de petróleo para Israel. E a gente tem que se inspirar nesses movimentos para nós, trabalhadores, impedirmos o funcionamento, a continuidade dessa máquina de guerra que é o Estado sionista e o seu serviço ao imperialismo. Eu estou gravando aqui esse programa, como eu disse, que se tudo correr bem, a flotilha já vai estar chegando perto da Sicília, uma ilha italiana onde está localizada a refinaria Saras, que é uma refinaria de uma trader gigantesca da Suíça que chama Vitol. Dessa refinaria e da Itália como um todo, é particularmente importante destacar que quase 60% dos derivados que Israel importou em agosto vieram da Itália. E Israel está importando mais derivado porque sua capacidade de refino está afetada pela retaliação legítima do Irã em relação aos ataques que sofreram, danificando a refinaria de Haifa, e pela parada de manutenção da refinaria de Ashdod. Então, uma boa parte do combustível que está movendo os tanques de Israel vem de refinarias italianas próximo de onde a flotilha deve estar passando no momento que você assistir esse vídeo. E essa refinaria de Saras, na cidade de Sarroch, na Sardenha, ela é especialmente dependente de petróleo brasileiro para refinar e entregar para o uso diretamente ali do exército sionista. Em junho, essa refinaria comprou petróleo brasileiro da Petrobras e da estatal norueguesa que suga aqui nossos recursos no Brasil, a Equinor. Em julho, da imperialista Shell, e agora, em agosto, de uma empresa supostamente brasileira, mas cheia de fundos de investimento estrangeiros, a Prio, que garantiu que o petróleo sair do nosso país fosse refinado na Itália rumo a seu destino sanguinário em Israel. Esses exemplos eles ilustram como cada vez mais o petróleo não é nosso, e ele é mais do imperialismo e está mais a serviço do genocídio. Mas com a força do povo palestino, que inspira uma solidariedade internacional, com o chamado feito pelos portuários italianos
nós, trabalhadores, temos que assumir a linha de frente para parar a máquina de guerra sionista. No programa de hoje, o nosso companheiro Bruno Gilga, direto do Mediterrâneo, vai estar entrevistando o Serine Mbaye, que é um ativista e um político radicado no Estado espanhol, de origem senegalesa, é um ex-deputado em Madrid pelo Podemos e ele é dirigente do Sindicato de Ambulantes em Madrid. Estamos acá con el compañero Serine Mbaye, acá en el medio del Mediterráneo, en una de las embarcaciones de la Global Summit Flotilla, una misión humanitaria no violenta de solidaridad al pueblo palestino, la mayor misión marítima, mayor que todas las misiones marítimas de solidaridad al pueblo palestino de la historia combinadas. Y bueno, me tocó la suerte de estar en esta embarcación con decenas de compañeros y compañeras muy especiales, y entre ellas el compañero Serine Mbaye, que es co-portavoz del Sindicato de los Manteros de Madrid y también secretario antirracista y de la lucha contra el racismo del Podemos. Sí. Te agradezco muchísimo, Serine, por hablar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, la verdad, a coincidir en esto, que es una lucha justa, que es algo que es humanitario, que lo debemos a todas las personas. Y que seguramente se fortalece con la presencia de cada uno, que carga consigo la fuerza de la clase trabajadora, yo diría. Eso es como la fuerza de la clase trabajadora unida contra esta injusticia que está sufriendo el pueblo palestino. Bueno, considerando tu posición en este sindicato, que es un sindicato de un sector de trabajadores muy precarizado por el capitalismo, que sufre con la persecución del Estado español, con el racismo del Estado español, te quería preguntar cómo ves la relación entre la lucha de estos trabajadores y la lucha del pueblo palestino. Ya, como lo acabas de mencionar, los manteros son personas que trabajan en sectores muy precarios, que es la manta, que vinieron aquí por el capitalismo, que vinieron aquí porque Europa les nega vías legales para entrar en Europa, y su lucha siempre ha sido como abrir las puertas, abrir las fronteras para venir aquí, romper con el colonialismo. Que a partir desde ese colonialismo podemos hablar ya del tema de Palestina, porque Palestina está sufriendo un colonialismo desde hace un montón de años. Nadie abre la boca o lo hacen de manera muy tímida porque temor a Israel. Y esta flotilla es una flotilla que va con todo, vamos de manera muy pacífica a romper este bloqueo. El colonialismo es lo que ha hecho que el pueblo palestino hoy sufre lo que está sufriendo. Por eso nosotros también nos solidarizamos, hemos subido a este barco para romper este bloqueo, llevarles ayuda humanitaria y presionar a los gobiernos que se posicionen contra este genocidio que está pasando. El colonialismo es lo que está haciendo todo lo que está pasando en Palestina. Bueno, y el gobierno del Estado español hoy, en palabras, condena el genocidio, pero sigue siendo parte de la OTAN, o sea, de la mayor organización militar que banca no solo este genocidio, sino el rearme imperialista en Europa, que prepara una nueva política guerrerista de las potencias. Y por eso te quería preguntar, ¿cómo te parece la política de Moncloa? ¿Cómo ves la posición del gobierno del Estado español hacia el genocidio? El gobierno de España pues tiene una reacción súper tímida de palabras, una complicidad muy grave, porque es un país que sigue vendiendo armas a Israel. Entonces es partícipe de este genocidio que está pasando en Israel. Muchos países como España hablan, pero luego por otra parte están participando porque están haciendo negocio. Es un negocio rotundo que están haciendo y que se está masacrando a miles de personas. Su posición debería de romper relaciones con Israel, relaciones diplomáticas y todas las relaciones, embargo de armas, en lugar de hacer lo que está haciendo, porque están hablando del tema de la OTAN para subir el gasto militar al 5%, algo que es rearmar para seguir el genocidio y seguir guerras. Y lo que deberían de hacer es invertir en la paz, es parar este genocidio. Son cómplices de este genocidio y vamos a seguir presionando a que nuestro gobierno, que es el gobierno español, rompa relaciones con Israel. Esto no se puede permitir nunca. La vida de las personas
es lo más importante y es lo que hay que preservar. Es muy similar con la lucha que tenemos nosotros en Brasil, delante del gobierno Lula, que también en las palabras condena el genocidio, pero mantiene las relaciones diplomáticas, comerciales con el Estado de Israel. Efectivamente, en el año pasado ha aumentado en 51% las exportaciones de petróleo, del petróleo brasileño a Israel, o sea, es el combustible, son los recursos de nuestro país que están abasteciendo estos drones, aviones que están asesinando los palestinos. Por eso lo tenemos que denunciar muy fuertemente. Efectivamente, cualquier país que tenga relación con Israel o que está haciendo compra-venta de cualquier producto con Israel es cómplice de este genocidio que está pasando. Perfecto, Serín. Bueno, para terminar, aprovecho y te pregunto entonces, frente a eso, te pregunto cómo ves el papel, por otro lado, de la clase obrera, o sea, de la organización política de nuestra clase en la lucha contra el genocidio y en la solidaridad con el pueblo palestino. Nuestro papel es fundamental, es importantísimo, porque sin la revolución de la clase obrera, nunca hay revolución. Solo la clase obrera cambia las cosas. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, actualmente en esta flotilla, es lo que nunca ningún país se ha atrevido por sus medios a hacerlo. Y como sociedad civil, movilizarnos, organizarnos, decir basta, vamos a llevar ayuda humanitaria, vamos a romper este bloqueo, es algo súper valiente, algo típico de la clase obrera, que quiere demostrar que la clase obrera no está con el sistema capitalista, la clase obrera no está con el negocio de los poderosos, porque lo que quieren es esclavizarnos. No les importa la vida de la gente, pero la clase obrera sí que le importa la vida de la gente, la condición de la vida humana, y es lo que estamos haciendo. Es fundamental que nos organicemos, porque solo el pueblo salva al pueblo y solo nosotros podemos salvar a Palestina. Y la resistencia también de la gente palestina que está ahí sobre el terreno resistiendo. Claro, es esta fuerza que estamos cargando, que estamos llevando en esta flotilla. Incluso es muy importante mencionar que en lugares del mundo hoy, como en Génova, los estibadores, los trabajadores portuarios están diciendo que si nos tocan a esta flotilla van a parar los puertos del Mediterráneo, van a parar todos los envíos parar los puertos, y que en especial Israel va a sufrir con eso, y este tipo de cosas nos da muchísimo ánimo, porque sabemos que nosotros acá somos una parte de un movimiento de solidaridad que está en las calles de decenas, centenas de ciudades por el mundo, con fuertes manifestaciones y también de acciones obreras de nuestra clase organizada como esta, y esta fuerza que nos impulsa por el Mediterráneo y que queremos aportar, como decís, Serín, a la lucha del pueblo palestino para parar el genocidio y conquistar una Palestina libre del río al mar. Muchas gracias a todas y a todos que se están organizando en todos los territorios del mundo, Italia, España, Brasil, Inglaterra, en todas partes. Sabemos que nosotros vamos en la flotilla, pero vosotros también estáis haciendo un trabajo increíble en todas partes, juntas, cada quien lo poco que hace sí que vale, porque Palestina va a estar libre desde el río hasta el mar. Y les convocamos todos a seguir por acá y también a estar en las manifestaciones en las fechas claves de estas próximas semanas, para lucharmos todos juntos por una Palestina libre. Viva Palestina. Viva. Libre. Nós vamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso programa Mais Nenhuma Gota de Petróleo Brasileiro para Abastecer o Genocídio, mais nenhuma gota de sangue de palestino derramado. Espero que você tenha gostado do programa. Envie comentários, sugestões. Siga as páginas do Esquerda Diário aqui no YouTube, no Instagram, em todas as redes. Ajude o programa para a gente fortalecer mais uma voz em prol do povo palestino, para fortalecer sua luta contra o imperialismo, contra esse agente do imperialismo que é a entidade sionista e seu racismo e colonialismo. Nós sabemos que a vitória do povo palestino representaria o ponto mais alto da luta dos trabalhadores no mundo hoje. Sua vitória representaria um ponto de apoio para a luta dos trabalhadores e dos povos em cada canto do mundo e sua luta contra o imperialismo e o capitalismo. É por isso que a gente precisa reforçar cada esforço, cada mobilização, para romper o cerco ilegal que Israel faz a Gaza,
para parar o genocídio, pelo direito ao retorno dos refugiados e, especialmente, para que a gente tenha uma Palestina livre do rio ao mar.